Pode? Olá, eu sou o professor Dimas Messias de Carvalho, professor da Unifenas, de Direito de Família, Direito das Sucessões. E como todos nós sabemos, em razão agora do coronavírus, as aulas estão suspensas. E nós estamos trabalhando online para que os nossos alunos não percam as suas atividades e não percam as suas aulas. E a gente possa continuar seguindo através do sistema criado pela Unifenas, para que a gente possa continuar lecionando. Hoje eu vou estar tratando da aula do 5º período de Direito de Família, em que nós estávamos falando exatamente sobre as modalidades de casamento. Na aula presencial, na aula passada, nós falamos sobre as modalidades de casamento, até o casamento religioso com os efeitos civis, mas vamos então dar um breve resumo e vamos tratar agora das modalidades então do casamento, das provas do casamento. E vou dividir a aula em duas partes, em duas gravações, para não ficar muito carregado. E a segunda gravação nós vamos tratar do casamento nulo, do casamento anulável. Então nós vamos tratar agora da primeira parte, da primeira semana online, a primeira parte do 5º período da Universidade de Alfenas, da Unifenas, do campus de Campo Belo. Na aula presencial, nós começamos então a falar das modalidades do casamento, falamos do casamento civil comum, que é aquele casamento que é realizado no cartório, diretamente no cartório, celebrado pelo juiz de paz após a regular habilitação para o casamento. Então, concluída a habilitação, é expedida uma certidão para que os nubentes estejam em condições de casar pelo prazo de 90 dias. E realiza então o casamento, que é celebrado pelo juiz de paz, na presença do oficial do registro civil, perante duas testemunhas, que podem inclusive serem parentes. Se um dos nubentes não puder, não tiver condições de assinar, seriam então 4 testemunhas. É celebrado o casamento, nós já falamos também sobre a celebração do casamento. Uma outra modalidade de casamento é a possibilidade de se fazer o casamento por procuração, que nós também já falamos na aula passada, em que um dos nubentes, se não puder estar presentes, ele constitui um procurador por escritura pública com prazo de validade de 90 dias para representá-lo nesse casamento. Se a procuração for revogada, é necessário depois, nós vamos ver, entrar com ação anulatória do casamento. Mas isso nós já vamos falar na segunda parte. Uma outra espécie de casamento, que nós também já tínhamos abordado, é o casamento no caso de moléstia grave. Essa modalidade de casamento, ela está prevista no artigo 1539 do Código Civil, e ela permite que o presidente do ato, ou seja, o juiz de paz, ele possa comparecer até a residência de um dos nubentes que estiver numa situação de doença, mas que não seja uma doença eminente, mas que o impeça de marcar a data e de comparecer, de aguardar essa data e comparecer no cartório. Se o oficial do registro civil não estiver presente, o juiz de paz pode nomear um oficial ad hoc, ele vai lavrar o casamento. Esse casamento depois é apresentado ao cartório, onde se lavra finalmente no cartório de registro civil o casamento civil, se faz a lavratura. O Carlos Alberto Gonçalves ele fala que o que se pode ser reputado aqui como moléstia grave é aquela que pode acarretar a morte do nubente em um curto espaço de tempo, mas que não seja tão iminente, E aqui se diferencia, então, um casamento por moléstia grave com um casamento ocupativo. O casamento por moléstia grave é aquele que tem uma prévia habilitação, em que você chama o juiz de paz, ou você chama uma autoridade celebrante, pode ser inclusive uma autoridade religiosa, e ele celebra aquele casamento que já existia o procedimento de habilitação. Só sem aguardar, sem precisar aguardar a habilitação, o prazo que foi especificado perante o oficial do registro civil, perante o juiz de paz,
né, no dia e hora designada. Você pode antecipar e fazer isso na casa do doente, pode ser ainda à noite. Já o casamento não culpativo é aquele em que ele está correndo um grave risco de vida, que é uma outra modalidade do casamento, né, e que está previsto no artigo 1540 e artigo 1541. Eu estou agilizando, reduzindo ao tratar desses casamentos, porque, como disse, até o casamento religioso com os efeitos civis, nós já tínhamos abordado quando nós tratamos lá na aula presencial, no dia 17 de março. Então, essa aula que nós estamos fazendo online agora é a aula que seria no dia 23 de março de 2020, em que as aulas estão suspensas. Então, nós vamos dar sequência aqui com mais agilidade naquilo que a gente já tinha tratado, apenas fazendo uma breve revisão. Esse casamento compatível ele é também chamado casamento em extremos, em iminente risco de vida, e esse casamento ele dispensa, inclusive, que seja celebrado pelo juiz de paz e dispensa até a prévia habilitação para o casamento. E ele vai ocorrer, né, então, sem o cumprimento de todas essas formalidades, na situação em que a pessoa está correndo um grande risco de vida. Por exemplo, teve um acidente, mas em que ele esteja, né, num estado terminal e que não existe mais tempo suficiente para que se proceda a essa habilitação. Realizado o casamento no culpativo, logo depois de realizado, as testemunhas, né, a requerimento de um dos nubentes sadio, elas podem já fazer o requerimento ao juiz de direito no procedimento de confirmação para esse casamento, de confirmação do casamento no culpativo. Né? Todo o procedimento dele está previsto na Lei de Registro Público, na Lei 6.015 de 1973. Então ele está previsto lá no artigo 1540, quando ele fala que se um dos contraentes estiverem em grave risco de vida, né, iminente risco de vida, e não tiver a possibilidade de se realizar o casamento perante o juiz de paz com o oficial do registro civil, né, atuando ali como escrivão, o casamento pode ser celebrado pelos próprios nubentes. Só que, como pode existir, né, evidentemente, um risco, principalmente se o nubente morrer, um risco de fraude, exige então a presença de, no mínimo, 6 testemunhas, e essas testemunhas não podem ser parentes de nenhum dos nubentes na linha reta ou na linha colateral até o 2º grau. Ou seja, não pode ser pai, avô, filho, neto e nem irmãos. Realizado o casamento, dentro do prazo de 10 dias, tem que se requerer ao juiz a confirmação desse casamento, né, no procedimento de celebração do casamento, e o juiz vai tomar por termos essas testemunhas, né, e elas vão ter que declarar ao juiz que elas foram convidadas pelo contraente que estava com grave risco de vida, que ele estava no seu juízo perfeito, né, e que eles declararam, os nubentes entre si, de se receberem por marido e mulher, né? De se receberem, se for um casamento homoafetivo, de receberem entre si como cônjuges. Depois de autuado esse pedido, né, o juiz vai verificar se não existia nenhum impedimento para o casamento, como é verificado no procedimento de habilitação para o casamento. E o juiz, então, reconhecido esse casamento, declarado, né, autoridade competente, reconhecida a idoneidade ali dos cônjuges e a validade do casamento, o juiz manda, então, expede seu mandado para registro no livro de casamentos. A grande vantagem é que essa decisão, posteriormente, né, que possa vir a ocorrer alguns meses depois que foi celebrado o casamento, essa decisão retroage à data do casamento. O casamento civil celebrado por religioso é aquele casamento em que é feito normalmente o procedimento de habilitação para o casamento,
Só que no momento, perante o cartório de registro civil, só que no momento em que for realizado a celebração, ao invés de ser celebrada por uma autoridade civil, pelo juiz de paz, pelo juiz de casamentos, a celebração ela é efetuada por um ministro, por uma autoridade religiosa. Então, o casamento, ao invés de ser celebrado pelo juiz de paz, ela pode ser celebrado por um pastor, pode ser celebrado por um padre, né? E isso é permitido lá na Lei do Registro Público, no seu artigo 71. Agora, o casamento religioso com efeitos civis, esse casamento ele pode ocorrer de duas formas. Quando já existe a prévia habilitação ou quando não existia a habilitação quando eles se casaram anterior ao procedimento de habilitação e posteriormente se efetua o procedimento para habilitação de casamento para comprovar que eles não possuíam impedimentos por ocasião do casamento e então ele é registrado retroagindo lá na data da celebração. Quando o Código Civil entrou em vigor, não era reconhecido os efeitos ao religioso ao casamento civil, nem na Constituição de 1890. Mas, posteriormente, o Código Civil e a Constituição Federal reconheceu os efeitos civis do casamento religioso, desde que adotada as medidas civis, o procedimento de habilitação e todas as constituições a seguir, né, inclusive a Constituição de 1988, ela reconhece os efeitos civis do casamento religioso. O primeiro casamento com habilitação prévia se procede normalmente ao procedimento de habilitação para o casamento perante o oficial de registro civil e ele finalmente vai certificar que os nubentes estão aptos a se casarem dentro do prazo de 90 dias. Só que ao invés de celebrar o casamento civil no cartório de registro civil, né, ou em outro edifício público que é permitido, desde que se tenha 4 testemunhas, outro edifício público ou particular, desde que se tenha a presença de 4 testemunhas, o casamento pode ser realizado perante a autoridade religiosa. Então a pessoa ela celebra, faz o procedimento de habilitação para o casamento no cartório de registro civil e se casa no religioso. E depois da realização desse casamento religioso, a autoridade religiosa ou os próprios nubentes, né, já marido e mulher ou já cônjuges, se for um casamento homoafetivo, eles levam a certidão do casamento religioso ao cartório de registro civil e o oficial do registro civil faz então o assento do casamento. Então se procede anteriormente o procedimento de habilitação do casamento e dentro do prazo de 90 dias celebra-se o casamento religioso. Então não existe a necessidade de fazer a celebração civil. Se o registro, se após o prazo de 90 dias que foi certificado do procedimento de habilitação, aí é necessário que se faça uma nova habilitação. Então ele é realizado nesse prazo e lavra-se depois no assento do registro de casamento.